Tá na hora de entender. Arte romana e cristã, vamos juntos aprender. Roma fez o Coliseu, Marco disse admirar. Esculturas tão reais, tudo para impressionar. Arte romana e cristã, arte romana e cristã, arte romana e cristã, é hora de aprender, não deixe nada pra amanhã. Arte romana e cristã, arte romana e cristã, arte romana e cristã, é hora de aprender, não deixe nada pra amanhã. Essa arte é primitiva, com o outro ideal. Peixe, âncora, sinais, sentido espiritual. Os vidas das catedrais de uma arte popular, de Jesus e seus milagres. Arte cristã vai recordar. Arte romana e cristã, arte romana e cristã, arte romana e cristã, é hora de aprender, não deixe nada pra amanhã. Arte romana e cristã, arte romana e cristã, arte romana e cristã, é hora de aprender, não deixe nada pra amanhã. Após a morte de Jesus, seus discípulos difundiram seus ensinamentos pela Judéia e pelo Império Romano. Entre 64 e 305, os cristãos enfrentaram perseguições enterrando os mortos em catacumbas, onde decoravam os túmulos com as primeiras pinturas cristãs. Inicialmente, essas pinturas limitavam-se a símbolos como a cruz, a palma, a âncora e o peixe. Com o tempo, evoluíram para cenas bíblicas e principalmente a figura de Jesus Cristo, representado pelo bom pastor. Simples e rudes, essas obras eram feitas por convertidos do povo. Os primeiros templos cristãos, chamados de basílicas, mantinham externamente características das construções romanas destinadas à justiça. Internamente foram adaptadas para acomodar o grande número de convertidos, com amplo espaço, paredes decoradas com pinturas e mosaicos que ensinavam os mistérios da fé e fortaleciam a espiritualidade dos fiéis, além de atender às exigências do culto. Basílica de Santa Sabina, construída em Roma entre 422 e 432, possui uma nave central ampla onde os fiéis se reúnem durante as cerimônias, e as letrais são limitadas por colunas com capitel coríntio e arcos romanos, e a nave central terminam em um arco triunfal separado do altar e o muro por um ábside e um espaço semicircular, e o arco triunfal e o fato de ábside são decorados em pinturas que retratam personagens e cenas históricas cristãs. Toda a arte cristã primitiva, inicialmente simples e tosca nas catatumbas, depois mais ricas e maduras nas primeiras basílicas, pronunciou as mudanças que marcaram uma nova época na história da humanidade. A arte cristã que surgiu nas catatumbas da Roma não era feita pelas grandes artísticas romanas, mas simples artesãos. Por isso não é possível as mesmas qualidades artísticas da arte paga. No entanto, as pinturas das catatumbas já indicavam o comprometimento entre
a arte e a doutrina cristã, que se tornava cada vez mais forte e se consolidaria na Idade Média. Bom, Roma. O aparecimento da cidade de Roma está envolto em lendas e mitos. Sabe-se, porém, que a formação do povo romano deveu-se principalmente aos gregos e etruscos, que ocupavam diferentes regiões da Itália. A arte romana, portanto, sofreu duas fortes influências: a da arte etrusca, popular e voltada à expressão da realidade vivida, e da grego-helenística, orientada para a expressão de uma ideia de beleza. Vamos lembrar bem, a influência da arte etrusca está na expressão realística. E da grega é a expressão de ideia de beleza. Bom, uso de arcos e abóbadas na arquitetura, representação realista na escultura, colorido, delicadeza e precisão nos detalhes da pintura. Arquitetura. Um dos legados culturais mais importantes que os etruscos deixaram aos romanos foi o uso de arco e da abobada nas construções. Esses dois elementos arquitetônicos, desconhecidos na Grécia, permitiram aos romanos criar amplos espaços internos, livres do excesso de colunas próprio dos templos gregos. O uso do arco pelos romanos foi inovação que distribuiu melhor as tensões e ampliou as vãs entre colunas, permitindo maior estabilidade e flexibilidade arquitetônica. Não tinha, portanto, a mesma preocupação dos gregos de fazer a frente, o fundo e as laterais se equivalessem 2 a 2 em sua arquitetura. Teatro. Os romanos revolucionaram a arquitetura de teatros e anfiteatros com o uso de arcos e abobadas, herdada dos etruscos, diferentemente dos gregos, que constituíram teatros em colinas. Os romanos realizaram estruturas independentes da topografia. Os anfiteatros, usados para lutas de gladiadores e espetáculos, apresentam uma arena central elíptica, rodeada por arquibancadas circulares, permitindo visão de qualquer ângulo e aumentando assim a capacidade de grandes públicos. Assim era o Coliseu, certamente o mais belo dos anfiteatros romanos. Externamente, o edifício era o ornamento por esculturas que ficavam dentro dos arcos e por três de colunas gregas. Bom, pintura. A maior parte das pinturas romanas que conhecemos hoje provém das cidades de Pompeia e Herculano, que foram soterradas pela erupção do Vesúvio. Os estudiosos da pintura existente em Pompeia classificam a decoração das paredes internas dos edifícios em 4 estilos. O primeiro não se refere propriamente à pintura, pois era de costume no século XI a.C. recobrir as paredes de uma sala com uma camada de gesso pintado, que dava a impressão de placas de mármore. Mais tarde, a descoberta da possibilidade de se criar, por meio da pintura, a ilusão de um bloco cintilante conduziu ao segundo estilo, pois era possível sugerir a saliência. Podia-se também sugerir a profundidade. No final do século I a.C., esse estilo começa a ser substituído por outro, o terceiro, que por fim, ao interesse por representações fiéis à realidade, valorizou a delicadeza dos pequenos detalhes. Entretanto, os romanos abandonaram essa tendência e voltaram às pinturas que simulam a ampliação do espaço. Só que nesse retorno, os artistas procuraram combinar a ilusão dos espaços do segundo estilo com a delicadeza do terceiro. Essa síntese é o chamado quarto estilo e pode ser admirado numa sala da casa dos Veti, em Pompeia. Os romanos eram admiradores da arte grega, mas por temperamento eram muito diferentes dos gregos.
Por serem realistas e práticos, suas esculturas são a representação fiel das pessoas e não de um ideal de beleza humana, como fizeram os gregos. No entanto, ao entrar em contato com os gregos, os escultores romanos sofreram forte influência das concepções helenísticas a respeito da arte, só que não abdicaram de um interesse muito próprio, retratar os traços particularizadores de uma pessoa, o que acabou ocorrendo uma acomodação entre a concepção artística romana e a grega. A preocupação de representar elementos bem determinados pode ser observada não só nas estátuas dos imperadores, mas também nos relevos esculpidos nos monumentos erguidos para celebrar algum feito importante do Império Romano. É verdade que os gregos também ornamentavam sua arquitetura com relevos e esculturas, mas estas sempre representaram os fatos mitológicos intemporais. Ao contrário disso, os relevos romanos especificavam nitidamente os acontecimentos e as pessoas que dele participavam. Dentre os monumentos comemorativos, destacam-se a coluna de Trajano e a coluna de Marcos Aurélio. A arte dos romanos revela-nos um povo possuidor de grande espírito prático. Por toda a parte em que estiveram, estabeleceram colônias, construíram casas, templos, ternas, arquedutos, mercados e edifícios governamentais. Foi realmente um império gigantesco. Depois das primeiras décadas do século III, os imperadores romanos começaram a enfrentar tanto lutas internas pelo poder, quanto a pressão dos povos bárbaros, que cada vez mais investiam contra as fronteiras do império. Por isso, as preocupações com as artes diminuíram e poucos monumentos foram realizados para o Estado. Era o começo da decadência do Império Romano, que no século V perde o domínio de seu vasto território do Ocidente para os invasores germânicos.